Então, nós agradecemos a participação do irmão Moisés, pelo louvor que foi entoado, que Deus possa ser honrado e glorificado com este hino. Amém? Queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a nossa mensagem de hoje, que ela tem por título Condições para Deus ouvir nossas orações. A oração, ela é uma ferramenta muito importante na vida do cristão. Tem um ditado que diz que a oração, ela é o respirar da alma. Então, há uma grande necessidade, irmãos, de nós orarmos, de nós estarmos em constante oração com Deus. Um momento em que nós falamos com Deus. Deus fala conosco através do estudo da Bíblia. E nós falamos com Deus através da oração. Agora, é interessante, irmãos, que para que essas orações elas sejam atendidas, para que essas orações elas sejam ouvidas por Deus, existem algumas condições que a Bíblia ela nos oferece. E nesse momento, nessa mensagem, nós iremos refletir um pouco quais condições são essas que Deus ele pede para que as nossas orações elas venham ser ouvidas. Oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa ou também, irmãos, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda também um ato de louvor diante de um ser divino. Então, irmãos, quando nós nos ajoelhamos para orar, não é somente fazer uma oração simples, mas é um ato que, irmãos, é um ato religioso, é uma ligação de conversa que nós vamos ter com Deus. E, acima de tudo, irmãos, é também um sentimento de agradecimento. Vamos ver o que é que o espírito de profecia fala a respeito da oração, irmãos. Olha só. Caminho a Cristo, página 93. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de fazer conhecido a Deus o que somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração, olha só, irmãos, a oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até Ele. Olha só, irmãos, a importância da oração. Então, irmãos, nós como cristãos, nós precisamos ter o hábito de orar, de ter essa comunhão com Deus. Mas nesse momento, nós iremos ver na palavra de Deus, tá certo, irmãos? Nós iremos ver aqui quais são essas condições que a Bíblia nos cobra para que Deus ele venha ouvir as nossas orações, certo? Irmãos, a primeira condição aqui é a fé, né? No livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6, né? A Bíblia, ela nos diz assim: ora, sem fé, é o que, irmãos? É impossível agradar a Deus ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha só, irmãos, então, a oração para ela ser atendida, é necessário nós termos o quê? Fé. Já imaginou, irmãos, a gente orar sem fé? Infelizmente, existem muitas pessoas que elas já vão orar duvidando, né? Tem pessoas que vão orar e já pensam assim: não, eu vou orar aqui, né? Eu vou orar, mas eu acho que Deus não vai atender essa oração. Eu acho que Deus não vai responder esta oração. Ou seja, a pessoa já está orando o quê, irmãos? Duvidando, sem fé. E a Bíblia diz que sem fé, irmãos,
é impossível agradar a Deus. Se sem a fé é impossível agradar a Deus, imagine ela ser respondida esta oração. Tá certo, irmãos? Então, a fé é uma coisa necessária na hora ali da oração. Certo? Outra condição, irmãos, importante que a Bíblia ela nos cobra é a obediência à lei de Deus, para que as orações elas sejam atendidas. Aí, irmãos, está escrito Provérbios 28 e o verso 9. Versículo muito conhecido, irmãos, por nós. Olha o que é que diz, ó. O que desvia os seus ouvidos, ó, de ouvir a lei, até a sua oração, ela é o que, irmãos? Abominável. Olha só. Então, irmãos, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, o sábio Salomão está dizendo aqui, irmãos, ó, todo aquele que conhece a lei e não guarda, até a sua oração é abominável. O que é abominação, irmãos, perante a Bíblia? Abominação é pecado. Então, irmãos, até a oração dessa pessoa é errada, né, perante a palavra de Deus. Tem um pastor que ele foi pregar, né, aí ele citou esse texto, aí ele disse assim, irmãos, olha, todo aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, a oração dessa pessoa não passa do teto. Ele diz, né? O pastor diz assim, a oração dessa pessoa, ela não passa do teto. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele criou uma lei para que essa lei venha a ser obedecida pelo seu povo. E o povo não o quê? Não atende. Como é que Deus vai ouvir a oração de uma pessoa transgressora? Se torna quase impossível, né, irmãos? Outro trecho da palavra de Deus, irmãos, ó. Aí está Provérbios, mas a referência é Salmos, viu, irmãos? Eu confundi aqui na hora de escrever, mas é Salmos 66 e 18, né? Que diz assim, olha, que foi até o texto que foi lido para a base da nossa oração, né? Ó, se eu atender ao que, irmãos, ó, a iniquidade no meu coração, olha, o Senhor não, que, irmãos? O Senhor não me ouvirá. Irmãos, existe uma diferença, né, da oração do ímpio, que está lá no mundo, no lamaçal do pecado, e a oração de uma pessoa que conhece a verdade. Né? Por exemplo, uma pessoa que conhece a verdade, mas ela atende, ela guarda a iniquidade e o pecado no coração, Deus não vai o quê, irmãos? Deus não vai ouvir essa oração. Agora é diferente do ímpio que está lá no mundo. Por exemplo, tem um ímpio que não conhece a verdade, ele está lá no mundo e ele está clamando a Deus para sair do mundo e se encontrar com Jesus. Deus vai ouvir o clamor dessa pessoa, é diferente, né? Mas se nós, irmãos, olha, atendermos a iniquidade, no nosso coração, a Bíblia diz, Deus não nos ouvirá. E para finalizar esse ponto aqui, irmãos, né? João 9 e 31, né? Aqui o Evangelho também fala, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, olha só, irmãos, se alguém é temente a Deus e faz também a sua vontade, a esse Deus ele ouve. Então, irmãos, Deus, ele não escuta, ele não ouve, ele não atende a oração de o que, irmãos? A oração de pecadores. Está escrito, né? Agora, se alguém está ali, é temente a Deus e faz a sua vontade, aí, meus queridos irmãos, Deus ele vai ouvir esta oração, né? Com todo prazer, porque Deus ele ouve a oração dos seus filhos que são obedientes ali à sua lei, né? Olha o outro ponto, irmãos, interessante aqui, ó. A outra condição para Deus ouvir nossas orações, pedir também em nome de Jesus, né? Então, sempre em nossas orações, nós temos que o quê? Pronunciar a petição desta oração em nome de Cristo. João 14, verso 13 e 14, nos diz assim, ó, e tudo quanto, né, pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, irmãos. Verso 14. Se vocês pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, por que, meus irmãos, que nós temos que pedir em nome de Jesus?
Porque foi ele que morreu por nós. Foi ele que sofreu por nós, né? Foi ele que deu a vida por nós. Então nós não vamos pedir em nome de outra pessoa, né? Não vamos pedir em nome de Gabriel. Não, nós vamos pedir no nome de Jesus, né? No nome de Miguel. Então, irmãos, nós devemos entender que na oração nós temos que pedir em nome de Cristo, né? Porque Jesus, ele é a ponte, né, que nos leva a quem? Que nos leva a Deus. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque tem pessoas que fazem as suas preces e não pedem em nome de Jesus. Então, irmãos, essa condição aqui é muito importante. Temos que pedir em nome de Jesus. Olha o outro ponto aqui, irmãos, e muito interessante. Essa condição aqui, irmãos, é muito importante nós colocarmos em nossa mente. Para Deus ouvir nossas orações, é necessário haver o quê? A harmonia no lar. Olha o que é que diz aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 7. Olha o que é que diz. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Olha só, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que é que acontece, irmãos? O que é que acontece se o lar ele não tiver em uma harmonia? Deus não vai ouvir a oração, irmãos. Deus não vai ouvir a oração em um lar bagunçado, um lar em que a desunião ela reina, né? A falta de amor reina, a falta de respeito, principalmente dos maridos com as mulheres. Aqui, né? Se o marido for desonrar a mulher, tratar mal a mulher, ser hostil com ela, o que é que vai acontecer, irmãos? Deus não vai ouvir a oração. Olha só. Deus, ele cessa ali, Tá certo, irmãos? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser o pastor da igreja, o obreiro da igreja, o presidente da conferência geral. Irmão, se tiver aqui em desarmonia, Deus, ele o que, Deus não ouve a oração. Porque tem que haver, né, irmãos, essa harmonia no lar para Deus ouvir a oração, né? Olha outro texto aqui interessante, irmãos, quero 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem o que, irmãos? E nem contenda, né? Então, irmãos, a contenda, na realidade, ela cessa ao quê? Ela cessa as orações. Isto é na família, é na igreja. Então, se a igreja, por exemplo, ela vive em contenda, a oração ela vai cessar, né? Isso é na igreja, é na família, é em qualquer lugar, irmãos. Então, aqui, o apóstolo Paulo, né, ele escrevendo ao jovem Timóteo, ele deixa claro, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem o que, irmãos? E nem contenda. Certo, irmãos? Então, a ira, a contenda, a desunião, a desarmonia não pode reinar em nossos corações. Senão, irmãos, a oração ela é bloqueada. É bloqueada na hora, né? Isso fala a palavra de Deus, né? Outro ponto, irmãos, outra condição aqui, para Deus ouvir as nossas orações, é amar aos nossos inimigos, né? Mateus capítulo 5, o versículo 44, é um verso muito conhecido, né? Que diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai também pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos, olha só, irmãos, do vosso Pai que está nos céus, né?
Então, irmãos, essa questão de amar os nossos inimigos, ele é um ponto-chave importante no nosso convívio com Deus, na questão da oração, né? Porque como é que Deus vai ouvir a minha oração se eu odeio o meu inimigo? Ele é meu inimigo, a Bíblia fala. A Bíblia diz, né? Amai, porém, os vossos inimigos. Agora, não é que, não, eu vou ser inimigo de fulano, não. É fulano que é meu inimigo. Eu não tenho nada contra fulano. É a pessoa que está assim comigo, age dessa forma, então. Mas eu vou orar por ela. Qual deve ser a nossa atitude, irmãos? Orar por essa pessoa, né? Fazer o bem para essa pessoa. A natureza humana em si, irmãos, o desejo é fazer o mal para quem faz o mal, né? A natureza humana é isso, mas a Bíblia ela nos ordena que nós devemos viver não na carne, mas nós devemos viver em quê, irmãos? No Espírito. E esse Espírito, irmãos, é que vai fazer, né, esse controle espiritual na nossa vida para orar, para fazer o bem, né? E para bem dizer ali, principalmente, né? A questão dos inimigos. Então, irmãos, nós precisamos amar os nossos inimigos. Não devemos ser contenda, que foi o último ponto que falamos aqui, né? Porque senão, irmãos, as nossas orações, elas serão o quê? Serão bloqueadas, né? Olha a outra condição, irmãos. Marcos 11, 25. Perdoar também aos que nos ofendem, né? Irmãos, ser ofendido é uma coisa muito chata, né? Todo mundo sabe disso, né? A gente fica magoado, né? A gente fica diferente, né? Mas o que é que nós devemos fazer quando alguém nos magoa, irmãos? E quando estiverdes orando, um exemplo, estamos orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, imagine, né? Alguém pega contra a gente, erra contra a gente não perdoa aquela pessoa, aí quando for à noite, eu vou lá, eu me ajoelho perante Deus, né? Aí eu peço perdão a Deus, sendo que eu não perdoei a pessoa. Como é que Deus vai perdoar, irmãos? Não, essa oração, irmãos, não é atendida, como diz na palavra de Deus. Então, irmãos, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, né? É um paralelo aqui a respeito do último ponto que falamos, né? Então, irmãos, essa condição aqui é uma das principais. Até Jesus citou ela também na oração do Pai Nosso, né? Jesus falou assim, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então, essa condição aqui, irmãos, é uma das mais importantes para Deus, Ele ouvir as nossas orações. Eu quero deixar um texto inspirado aqui, irmãos, do livro Orientação da Criança, página 117. Olha o que aqui nos diz, irmãos. Se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse momento, é esse tempo. Prevalecem, irmãos, olha só, a incredulidade e o ceticismo. Predomina também a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se um joguete de suas tentações e, a menos que se estenda, irmãos, olha, um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arque rebelde. Olha só, irmãos, a advertência que vem a nós. Estamos vivendo, irmãos, em um momento muito solene, né? Eu sempre falo que a gente não está mais nem vivendo os últimos minutos da terra. Estamos vivendo, irmãos, os últimos segundos. Infelizmente, hoje, as coisas para o mundo
é normal. Cometer esse pecado é normal. Cometer isso aqui é normal. Viver assim é normal. Viver isso é normal. É tudo normal para o mundo, irmãos. Sendo que para a palavra de Deus é condenação. E o que é que diz aqui, irmãos? Se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é quando, irmãos? É hoje, né? Nós temos que ter, irmãos, uma comunhão com Deus. Nós temos que buscar mais, temos que orar mais, né? Ter uma intimidade com Deus, principalmente através da oração, né? E para isso, irmãos, nós temos que colocar em prática os pontos que nós vimos aqui, né? Precisamos colocar em prática, irmãos, toda essa vivência, né, que Deus ele nos cobra de perdoar os que nos ofendem, de amar os nossos inimigos, de ter uma harmonia no lar, né? De sempre pedir em nome de Jesus, de ser obediente à lei de Deus e também, irmãos, de ter o quê? De ter a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então que Deus possa nos abençoar, possa derramar a sua graça por sobre nós e que venhamos, irmãos, realmente a cada dia dedicar nossas vidas a Deus em oração. E que Deus nos abençoe para isso. Amém. Irmãos, para finalizar o